principal integrante do gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, renunciou ao governo por discordâncias com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante um discurso transmitido pela televisão, Benny Gantz afirmou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está impedindo Israel de avançar para uma vitória real na faixa de Gaza e fez um apelo para que seja definida uma data para as eleições. Para garantir uma vitória real, é apropriado que no outono, um ano após o desastre, realizemos eleições que acabarão por estabelecer um governo que conquistará a confiança do povo e será capaz de enfrentar desafios. Apelo a Netanyahu, estabeleça uma data eleitoral acordada, não deixe nosso povo ser dilacerado. Devemos também estabelecer uma comissão estatal de inquérito, que examinará as falhas internas e nos protegerá contra ataques hipócritas vindos de fora. Hoje, quero pedir desculpas às famílias dos reféns. Fizemos muito, falhamos no resultado do teste. Ainda não conseguimos trazer muitos dos sequestrados para casa. Gantz, que já ocupou o cargo de ministro da Defesa, exigia que o gabinete adotasse um plano de ação sobre o pós-guerra na faixa de Gaza, sem o qual se veria obrigado a renunciar. Ele é visto como favorito para formar um governo de coalizão, se Netanyahu cair e as eleições antecipadas forem convocadas. Depois do anúncio, o premier declarou que não era hora de abandonar a batalha. Outro integrante do partido de Gantz, o União Nacional, também deixou o gabinete de guerra, que passou a ter apenas 3 membros. As renúncias não colocam em risco o governo, uma coalizão que inclui partidos religiosos e ultranacionalistas, mas representam um golpe político para Netanyahu, mais de 8 meses depois do início da guerra contra o Hamas em Gaza. Esta semana, o secretário de Estado norte-americano fez a 8ª visita ao Oriente Médio desde outubro, para impulsionar uma trégua entre Israel e Hamas. Enquanto isso, continuam os bombardeios no território palestino. Ao meu lado, Danilo Porfírio, internacionalista e que estuda muito o Oriente Médio, a pessoa certa para a gente continuar esse assunto sobre o futuro político de Benjamin Netanyahu. Porfírio, fazer uma rápida linha do tempo. Antes de eclodir a guerra, o Netanyahu estava sendo julgado ou respondia a acusações por corrupção. Podia perder o mandato e ser preso. Forma um gabinete de guerra em que tudo deixa suspenso, a não ser o conflito contra o Hamas. Com o gabinete de guerra ruindo, qual que é o futuro político dele, em poucas palavras? Bom, vamos lembrar rapidamente, então, que Netanyahu, antes da guerra, estava envolvido em questões referentes à corrupção e estava num grande tensionamento sobre a limitação de poderes e ação do equivalente à corte superior em Israel. Não é? Então, esse é o ponto. O sopro de vida do governo Netanyahu foi a guerra, não há dúvida. Então, nós estamos vendo agora uma situação, né, onde Israel alcançou os objetivos estratégicos. Perfeito. O seu principal apoiador, os Estados Unidos, compõe com a ONU a possibilidade de um acordo de cessar-fogo. Entretanto, existe um discurso. A composição de um cessar-fogo, que em princípio está à vista, poderá acontecer até o final do ano. E aí se expõe uma fissura. Claro. Não é? O Benny Gantz se retira dentro da lógica de governo de coalizão. E aí vem deduções. Ok. Por que disso? Netanyahu está preocupado com o seu futuro político. Sem dúvida. Sem que o quê? Sem a guerra, Netanyahu, como senhor da guerra, não sobreviverá politicamente. Perfeito. E um segundo ponto, a questão do setor político que apoia Netanyahu, que não deseja o fim da ocupação da faixa de Gaza, que é o setor ultranacionalista que deseja que Israel esteja ali presente. Então, as duas grandes explicações são essas. Mas Netanyahu, creio eu, esteja com os dias contados a médio e a longo prazo. Bom, aqui a gente também fala o seguinte, é bom a gente esclarecer, Porfírio, que o Benny Gantz, ele é um rival político do
Netanyahu, Sim. se alternaram no poder rapidamente o Benny Gantz como primeiro-ministro, é chamado para ser ministro da guerra num momento crucial, obviamente, porque ele tem um passado militar importante, o Benny Gantz, e agora ele desmonta essa parceria, essa coalizão, ou então essa trégua com o seu rival político. Isso é uma sinalização importante, Sim, é claro, né? Claro. Então, o que nós vamos perceber é que o Gantz, ele compõe um governo com Netanyahu numa perspectiva de unidade nacional em função da guerra. Ele é uma liderança em oposição ao Likud, em oposição a Netanyahu. Entretanto, o que nos parece é, conforme o discurso do Gantz, há um vislumbre, Marcelo, em que há a possibilidade não só de um cessar-fogo, mas de uma efetiva conclusão da guerra, que não é tomada pelo governo. Tanto que ele fala disso. Há necessidade de medidas, de soluções, olha o termo, fatais. Fatais, ou seja, dar fim a uma situação. Claro. E o que temos é titubeio. Perfeito. É o quê? É hesitação por parte do governo. E aí eu volto à explicação, àquela primeira dúvida. Por quê? É uma questão política individual de Netanyahu? Ou há uma questão também política de perpetuação de uma presença militar na faixa de Gaza? Lembre-se que Netanyahu, por mais de uma vez, falou que o Acordo de Oslo foi um fracasso. Então, não há aquilo que o próprio Gantz diz, um plano pós-guerra.